Bom, vamos dar início ao nosso estudo de Gênesis 38. Lembrando que estamos estudando a história do patriarca Jacó e da sua família, né? Começamos estudando sobre José e agora nós já estamos um pouco mais avante, né? Nos outros irmãos dele. E se os irmãos prestarem atenção, com certeza, vão ver que o que está acontecendo com José, ele não compreende, mas é um plano que Deus tem na vida dele. E assim como Deus tem um plano na vida de José, tem um plano de salvação na vida de cada um daqueles que buscam a Ele e que querem ter a salvação. Os planos de Deus são para todos os seres humanos, mas só podem ser cumpridos se o ser humano continuar crendo naquele plano e fazendo de tudo para que aquele plano se cumpra em sua vida. Certo? Então, não basta Deus ter um plano de salvação na vida da pessoa, porque Deus tem um plano na vida de todos. Mas a pessoa também precisa querer adaptar-se à sua situação espiritual e querer que Deus faça o que ele tem para fazer naquela vida. Então, observe o seguinte, que ao mesmo tempo em que José sofreu todos aqueles abusos, todas aquelas dificuldades, toda aquela angústia, né, pelos seus irmãos, foi levado para a casa de Potifar, vendido como escravo, traído, preso, humilhado. E enquanto ele está seguindo firme na fé, enquanto ele se distancia dos seus irmãos e segue firme em Deus, mesmo sofrendo todos aqueles embaraços projetados pelos homens, né? É bom lembrar que foi projetado pelos homens e não projetados por Deus. Então, depois de toda essa dificuldade e afronta, acontece que José prossegue firme na fé. Mas os seus irmãos não. E alguns que não eram tão ruins começam a andar errado, fazer coisas erradas. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Capítulo 38 do livro de Gênesis. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau. Veja, não diz que fazia mal aos olhos do Senhor, diz que ele era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Veja que não estamos falando de um pecado qualquer. Estamos falando de um pecado que Deus, para que não permitisse passar à frente, impune para os outros imitarem. Então Deus vai e mata aquele homem.
que é filho de Judá. Veja que enquanto José vai para o Egito, sofrendo as penas por ser servo de Deus fiel e por ter uma chamada de Deus para governar, Judá, que não tem chamada nenhuma, sai da terra dos seus irmãos e vai morar na terra de Adulão, que é terra dos cananeus. E você conhece bem a história dos cananeus. Filho de Noé, amaldiçoado pelo pai, Cão teve uma geração amaldiçoada. Mas lá na frente, Deus separa um povo através de Abraão, Éber, que é hebreu, nômade, criador de tendas. E Deus transforma a maldição em bênção. Mas há uma promessa sobre a vida de Abraão: não saia daqui, não vá até o Egito, não vá até os cananeus, não vá para lá, não vá para cá, não faça isso, não faça aquilo. Seja firme, seja fiel, faça o que eu estou lhe mandando. Agora, a primeira geração passou, a de Abraão. Passou a segunda geração, a de Isaac. Estamos na geração de Jacó e já estamos entrando em outra geração, que é a geração dos filhos de Jacó. Então, 4 gerações depois, começa a se distanciar da palavra de Deus. Começam a se esquecer da promessa que Deus fez. E a promessa que Deus fez é: engrandecerei o teu nome. Mas é o seguinte: eu vou te dar uma terra. Essa terra mana leite e mel, mas você não pode sair dela. Você tem que cuidar, zelar e tal. Tá compreendendo a história? Quando chega aqui, depois deles tramarem a morte do irmão, crendo eles que o irmão está morto e a história está acabada, eles sabem que morreu. Não diz que foi ele, diz que foi eu, né? Como diz o outro. Eles acham que estão impunes. E veja bem, cada um vai traçar uma vida, certo? Não tem lei de semeadura e colheita nenhuma aqui. Cada um vai viver a vida do jeito que quer. E Judá decide ter um filho com uma mulher da terra dos cananeus, da terra amaldiçoada, misturando de novo a descendência de Abraão com aquele povo pecaminoso. Motivo pelo qual Deus permite que o povo fique no Egito aqueles 430 anos é para o povo se solidificar, viver um povo só, ser um povo só. Agora, 4 gerações depois de Abrão, já temos aqui o prenúncio da mistura. Por isso que Deus vai prender no Egito essas 70 almas primeiro, junto com José, que é a história que vem depois, para que essa mistura de raça se acabe. Eles vão passar a depender única e exclusivamente de Deus. A sofrer nas mãos dos faraós, né? 430 anos, vários faraós passaram-se. E de lá Deus vai tirar do coração deles a vontade de servir outros deuses. Mas aqui está o porém. Aqui está o problema. Porque Judá começa a misturar a raça dele com a raça ímpia. E ele tem um filho, depois tem outro filho, depois tem outro filho, depois tem outro filho, e vai. Então ele pega o primeiro filho dele, o primogênito, e lhe dá uma mulher chamada Tamar,
Porém, esse primogênito, diz o versículo 7, ele era mau aos olhos do Senhor. E depois disso, quando ele não há conversão para ele, Deus vai e mata. Então, como o costume deles era o seguinte, pela lei de Deus, que não havia lei ainda aqui, né? Vocês sabem disso, que a lei foi instituída depois. Mas pelo costume deles de dar prosseguimento à linhagem de Abraão, de Isaac, agora de Jacó, para que se cumpra a promessa de Deus na vida deles, eles então são convidados a, quando uma pessoa morrer, tendo irmãos, aquele irmão casa com a mulher do seu irmão mais velho, para garantir o nome do irmão mais velho na descendência, para que sempre tenha uma pessoa mais velha à frente e alguém que tenha a identidade espiritual, a maturidade espiritual, para gerir a casa, que ser mais velho não era só ter o ônus, não, tinha os bônus também, tinha os problemas também, que era gerir aquela casa, gerir aquela parentela. E a partir daquela geração, daquele cuidado dele, o nome dele ser engrandecido e passado para frente. E assim nunca faltaria um nome, uma honra nas casas. Então o filho mais novo, quer dizer, o sucessor daquele mais velho, o que vem depois, tinha por honrar o nome do seu irmão. Tinha por obrigação honrar o nome do seu irmão. E Judá, o pai, chama o seu filho, Onã, e diz: olha, Onã, morreu, e você vai casar com a mulher dele, para que você dê semente ao seu irmão, para que o nome do seu irmão continue vivo, para que a memória dele continue viva, para que esta mulher não fique desamparada, os filhos dele também não. Só que é o seguinte, quando for assinado o termo de compromisso, o pai é você, porque você que está fazendo aquela criança, mas o sobrenome dele vai levar de acordo com o pai dele. O que ele vai receber de herança, recebe de acordo com o seu irmão. Então você será a pessoa que estará alugando a sua semente para seu irmão. Não tem a barriga de aluguel? Então aqui tem a semente de aluguel. Porque a mulher é a terra. Tem a terra para que o homem progrida. Tanto que a palavra Eva, num dos sentidos hebraicos aí, quer dizer fazenda. Aquela que faz prosperar. E Adão quer dizer fruto da terra, nascido da terra, vindo do pó. Então ele tem o fruto que vai semear, tá entendendo o mistério? E a mulher tem a terra que vai receber o plantio. Olha que coisa maravilhosa, né? Então assim começa a história da procriação de pai para filho, de irmãos para irmãos. Mas veja bem, isso não quer dizer de maneira nenhuma que a pessoa poderia fugir daquela responsabilidade. Não. Era um pacto de família, para que não faltasse geração, para que sempre estivesse à frente. Tá certo? Então era honrando o nome do primogênito. Veja o cuidado com a mulher também, para ela não ficar desamparada, porque senão toda vez que morresse uma mulher, ela passava para trás, perdia a herança. Toda vez que morresse o marido, a mulher era passada para trás, perdia a herança, perdia os filhos, perdia a terra, os filhos eram escravos.
e ela ficava desamparada. Mas aí, para cuidar daquela mulher, por isso que sempre eles queriam filhos machos, porque além de trabalhar, cuidar da casa, dar semente, ele poderia cuidar da mulher, gerir a mulher. Como diz Paulo em Efésios 5. Amar, se entregar, dar a vida, zelar e ensinar a palavra. Para entregar irrepreensível, imaculada, sem rugas e sem manchas a Deus. Esse é o papel do esposo, assim como Cristo amou a igreja. O marido deve amar sua mulher. Então, isso era a Bíblia. Isso é o que a Bíblia ensina, no Antigo e no Novo Testamento. O que Paulo está fazendo ali é só um compilado, explicando como era feito. Então, no versículo de número 8, Judá convida Onã, diz, olha, entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Quer dizer, não é para fazer nada a facão. Você vai casar com ela, ter relação com ela, para gerar uma semente ao seu irmão. Onã, porém, veja bem, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava a semente na terra para não dar semente a seu irmão. Veja o que a Bíblia está ensinando. Aqui está a primeira masturbação da Bíblia. Aqui aparece nitidamente, porque o objetivo dos órgãos e dos organismos sexuais do homem e da mulher, primeiro ponto principal, é gerar uma semente. É feito aquela semente que o homem tem, é feito para gerar semente. Não é feito para jogar fora. E qual é o problema aqui? O problema é que ele está fazendo um ato para satisfazer sua vontade. Depois que ele satisfaz sua vontade, ele não cumpre o objetivo principal, que é a vontade de Deus, que é gerar filho. Por quê? Porque Deus manda a geração de Abraão, de Isaac e Jacó gerar o máximo de filhos possível, porque daquela geração, daquela descendência, um dia surgirá o Cristo. Tá entendendo? Que vai surgir mais de 1000 anos depois. Mas teria que ter tanta gente de Israel para formar um exército tão forte, como Ezequiel 37 diz, para que Deus enviasse o filho dele, morresse na cruz, salvasse aquele povo e enviasse o Espírito Santo para Israel. Coisa que Israel rejeitou isso, né? Então, aquela semente, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando o cidadão, ele olha assim e diz, olha, é a mulher do meu irmão. Se eu fizer um filho nela, meu pai me diz que o filho não vai ser meu. O filho vai ser de meu irmão. Então eu não vou fazer esse filho. Mas ele não disse que não ia casar e que não ia ter relação sexual. Então ele casa com ela só pela relação sexual. Olha o problema. É um casamento só pelo sexo. Então não é de Deus. Porque só haverá prazer nele. Ele estará usando aquela pessoa. E usando de uma forma tão mal que aquela pessoa se torna um objeto sexual dele. Um objeto de desejo, de prazer. Só para ele. Por isso que é proibido por Deus a fornicação, a masturbação, a lascívia. Porque você torna a outra pessoa um objeto sexual. Ela estando ali presente ou não. Seja por imaginação, por pensamento ou por visão. Essa semente não pode ser jogada fora. Porque esta semente foi dada por Deus para um objetivo. Qual o objetivo? Primeiro ponto. Gerar. Gerar o quê? Não é gerar prazer em mim. Tem que ser gerado prazer na pessoa que recebe a semente.
Então o objetivo sexual não é que gere em mim, né, que eu me satisfaça, mas que eu satisfaça a outra pessoa. Porque a outra pessoa estará esperando uma boa semente. A terra estará esperando uma boa semente. Não pode cair em espinhos, não pode cair em pedregais, não pode cair numa terra que não tem raiz. Tem que ser semeado primeiro com carinho, com amor, com alegria, com paixão, para depois haver aquele momento nupcial. Está compreendendo a história? Então esse cidadão, ele descobre um jeito de burlar as leis de Deus. Não, eu não vou fazer filho nenhum. Com isso eu não estou ensinando a ninguém aqui que precisa ter filho ou fazer filho. Não. Deus estava falando para Jacó, Abraão e Isaac que era necessário fazer com que a semente crescesse para que nascesse o Cristo daquela geração que vinha. E este cidadão, Onã, ele acaba descobrindo que se ele, quando for casar com a mulher de seu irmão, a descendência não será de Onã, mas será de Er. Quando os filhos nascerem, nascerão de Onã e da mulher, mas a descendência será do seu irmão. Então ele fica irado com isso e tenta burlar Deus. Só que aí tem um porém, irmão. A aliança de Deus foi com Abraão. E a herança de Deus com Abraão foi isto: eu te darei uma descendência tão grande que ninguém poderá contar. Mas aí, qual é a palavra que ele usa? A palavra semente. Deus usa a palavra semente. Não faltará semente. Será tão grande quanto as estrelas do céu e as areias da praia, que ninguém pode contar. Você terá semente. Eu te darei a semente. Isaac será sua semente. Tanto Isaac será sua semente, quanto ninguém poderá destruir a sua semente. E Deus diz mais a Abraão: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, Onã tem a oportunidade de dar seguimento na linhagem de Abraão para que venha nascer o Cristo. Porque ninguém sabe quando vai nascer o Cristo, só Deus sabe. Mas pense que se Deus quisesse trazer o Cristo à terra, ainda nos tempos de Onã e através de Onã, então Cristo não nasceria. Ele jogou fora a semente. E há um simbolismo muito grandioso nisso aqui, porque Onã deixa de entrar na linhagem de Cristo. Onã deixa de ter filhos com aquela mulher que era mulher de seu irmão. E quando ele deixa de ter filhos com ela, e ele joga a semente dele no chão, joga a semente fora, ele desperdiça a oportunidade de ser abençoado espiritualmente e de dar crescimento na linhagem de Abraão, que viria a nascer Jesus Cristo o Salvador. Então eu estou dando esse rodeio para explicar para vocês quão grande é esse pecado, que é lançar a semente fora. Então veja que era um jovem que estava disposto só a ter os prazeres sexuais da vida, mas não estava disposto a se encaixar no plano de salvação de Deus. E o que é que aconteceu com esse jovem? Versículo 10 explica: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou.
Presta atenção que o primeiro irmão, o mais velho, morre por ser mau aos olhos do Senhor. A natureza dele era má, ele não queria mudança. E o irmão dele viu o infeliz do seu irmão mais velho morrer por fazer o que era errado, por ser mau aos olhos do Senhor. E o que é que ele faz? Ele inventa uma coisa e faz o mal aos olhos do Senhor. E o que acontece com o segundo irmão? Ele também morre. Porque essa é a natureza de quem brinca com Deus. Quando as pessoas estão lá fora no mundo, eles não estão brincando com Deus. Eles já são do inimigo. O inimigo os governa. Eles têm a vida gerida pela carne. Mas nós que estamos no Evangelho, nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Deus, nós que estamos na igreja, ou como disse Paulo, supostamente, né, se é que estamos mesmos. Então, nós temos uma obrigação a mais. Qual é essa obrigação a mais? É fazer com que a semente de Cristo gere. Não matar a semente de Cristo, a obra de Deus. O plano de Deus não pode morrer em minha vida. Eu tenho que dar seguimento. Então ele desiste de fazer a linhagem crescer e Deus o mata. Por quê? Veja, quem mandou, aqui está o problema de muitas lideranças, quem mandou o filho deitar com a mulher do irmão, o irmão estava morto, não se esqueça. Ela é viúva, não se esqueça. Então ela pode casar com outra pessoa. E para não casar com qualquer um, o pai disse, não, eu vou lhe dar o irmão dele, mais velho, para casar com você. E já está combinado. Vocês dois casam e dão sequência. Dão continuidade na linhagem. Olha que coisa linda, coisa bonita. Não fica desamparada a descendência de Abraão. Mas ele acha que está ludibriando o pai dele. Ele acha que está ludibriando Judá. Mas não. Ele está tentando enganar o próprio Deus. Porque aquela obra não é de Judá. Aquela obra não é nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. A obra é de Deus. Mas ele está brincando com Deus. Os seus pecados sexuais chegaram aos olhos de Deus. E Deus, para não deixar aquilo crescer, não gerar aquela semente do mal, Deus vai e corta, poda. Pois a árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Por que não dá fruto? Então quem não dá fruto na obra de Deus está impedindo a obra de Deus. E se a pessoa deixa, permanece ali, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto, vai chegar o dia então que a obra vai cessar. Por quê? Porque ninguém dá mais fruto. Não cresce mais, não nasce mais, não progride mais. Então, estagnou, parou a obra. E Deus não vai deixar isso acontecer. Então a obra de Deus é muito mais importante do que a minha vida, do que a sua vida, do que a vida de quem quer que seja, do que a opinião de quem quer que seja, do que os prazeres da vida de quem quer que seja. Eu preciso encarar a obra de Deus em minha vida como sendo a coisa principal que Ele tem para mim. Amém ou não amém? Então no versículo 11 você vê: então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, quer dizer, volta para casa, que ele tem outro filho, né? Até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos, assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Veja, então, Judá chama Tamar e diz: olha, o primeiro filho morreu por coisa errada. O segundo morreu por pecado sexual, por ser novo, imaturo e inconsequente. Então eu não vou deixar você casar com este menino agora, porque ele é novo e inconsequente também, pode morrer como os outros dois. Então o que eu vou fazer? Você volta para casa dos seus pais. Quando este menino estiver grande, já estiver na idade adulta,
já tiver possibilidade de casar, entendeu a história, o que aconteceu com o primeiro e com o segundo irmão, então eu vou e permito que você case com ele. Aí o versículo 12 diz: passando-se, pois, muitos dias. Quando fala muitos dias aqui, fala sobre anos, irmãos, tempos. Morreu a filha de Sua. A menina morreu, que era mulher de Judá. Quer dizer, a mulher ficou velha e morreu. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Veja que Judá e os Adulamitas, o povo de Adulão, e os cananeus são amigos. Então depois que a mulher dele morre, ele fica viúvo, solteiro de novo, e já velho também, não é tão novo mais. E a conversa surge o seguinte, que Judá está na terra onde ele manda Tamar ir embora, para Tímina. Ele volta para casa. Aí ela fica sabendo que ele está naquela região, mas ele não está lembrando mais dela. Ele se esqueceu da história, quer dizer, se esqueceu não, né? Ele finge que se esqueceu da promessa que fez a ela. O versículo 13 diz: e deu aviso a Tamar, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. No caso, as ovelhas dele. Então ela tirou de si, veja que história cabeluda. Cada um para se satisfazer, para não ficar na perda, vai dar um jeito de inventar sua própria história. Mas enquanto isso, José está lá sofrendo na casa de Potifar, anos e anos preso, por rejeitar a mulher de Potifar, por não aceitar deitar-se com ela uma só vez. Aqui você já vê o primeiro filho de Judá, sobrinho de José, morrendo por cometer pecados luxuriosos, escondidos do homem, mas não escondidos de Deus. O segundo irmão morre por pecado da lascívia, da soberba, da enganação sexual, dos prazeres exacerbados. Agora o pai está solteiro, não cumpre a promessa que fez, não é um homem de palavra. Judá, que é irmão de José, nunca foi, né, na verdade. E ele agora está solteiro, viúvo. A sua nora está viúva. E o que é que a nora vai fazer? A nora vai se disfarçar de prostituta. Veja que é uma família gerida por pecado sexual. A nora vai se vestir de prostituta, que não é tão nova mais. Vai se disfarçar, porque as vestes contam muito. A aparência conta muito, sim. Porque ninguém tem estrela na testa de santidade e santificação. Então quando a pessoa observa, a pessoa vê, já tem que ver o brilho de Cristo de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. Hoje tem pessoas que você passa num ambiente e você não sabe se você dá a paz do Senhor ou diz Jesus te ama. Porque você não sabe se aquela pessoa é crente ou não é crente. Às vezes você encontra um irmão na esquina, de bermuda, de baitico, sem camisa, descalço, com a gaiola de passarinho na mão. E aí você diz: o que é que eu digo para esse homem? Volta para a casa de Deus ou paz do Senhor, irmão? Você não sabe o que você diz, porque o cara tá ali com o corpo, o templo que não é dele, é do Espírito Santo, o corpo dos outros, todo descoberto, nu, no meio de ímpio, comercializando animal silvestre, que é proibido por lei. Ninguém me vem dizer que não sabe que é proibido por lei criar papacapim, que sabe.
É animal silvestre, é proibido por lei. Não, mas irmão, mas aí é a lei do homem. Então, beleza. Tá certo. Até hoje não gerou prejuízo, tá beleza, tá ótimo. Só que a Bíblia diz em Romanos 12, Romanos 13, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, que as autoridades foram constituídas por Deus. E quando uma pessoa desobedece às autoridades, dirige sem habilitação, sonega imposto, compra e não paga, foge da justiça, da nota fiscal fria. Quando ele faz isso, ele está indo de encontro à autoridade que Deus instituiu. Não a pessoa física sentada no cargo de prefeito, de governador, de delegado. Não. O cargo que Deus criou. O cargo de delegado para delegar, para gerir. O cargo de governador para governar. E o que eles fazem com o seu dinheiro e com seus impostos, agora é um problema dele, não é seu. Mas hoje em dia é difícil você encontrar uma pessoa e você realmente observar ela e ver, esse cara é crente, essa mulher é crente. Porque as pessoas estão levando por um lado tão fútil, tão a facão, tão a lavonté, como diz o francês, que não se sabe mais discernir quem é e quem não é. Às vezes, irmãos, nem na conversa você não descobre que ele é crente, porque só fala besteira, abóbora, baboseira. Tem pessoas que trabalham no ambiente há muito tempo e os colegas de profissão não sabem que ele é crente. Tem pessoas que estão no ambiente de academia, no ambiente de escola, no ambiente de faculdade, no ambiente de esporte. E quem está no seu ciclo ao redor não sabe que ele é crente. Porque a aparência não diz mais nada para ele. Ele e um mundano são a mesma pessoa. Com a única diferença que o mundano no domingo vai tomar cachaça. E ele vai para o culto dizer que é adorador. Só isso. Que às vezes o mundano que está bebendo cachaça tem mais vontade de estar na igreja do que ele que está ali. E só está ali porque é forçado. Porque agora ele aceitou Jesus. Não por amor a Cristo, não porque se arrependeu, mas porque lhe forçam a ir para a igreja. Como aquele hino de Keren Bianca, que parece que ela está sendo forçada a servir a Deus. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu estou aqui. Não, eu estou aqui por causa da minha alma, da minha salvação. A motivação de eu estar aos pés de Cristo é a gratidão por amor ao que ele fez por mim na cruz do Calvário. Mas por temor a Deus, de não perder a minha alma, de não deixar a minha alma se corromper no pó e ir para o inferno, eu cultuo a ele por amor, por gratidão, por paixão. Não tem ninguém me forçando. Eu não estou sendo forçado a nada. Não é por causa dele, não é a motivação ali, não é o Espírito Santo me arrastando, dizendo você vai ter que ir. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele explica, quem quiser me seguir, já não pode mais viver. Tem que deixar a sua carne, deixar a sua vida, negar a si mesmo. Então eu neguei a mim mesmo. Abdiquei da minha vontade. Não há vontade mais em mim. O que há agora é uma atração espiritual que me conduz aonde Cristo estiver. E Cristo está comigo em qualquer lugar. Então eu sinto a presença de Deus onde quer que eu esteja. Não é só pregando, não é só cantando, não é só na igreja, não é só naquelas 4 paredes ali. Onde quer que eu esteja, Cristo está comigo. Mas hoje é muito difícil você encontrar alguém que você diga assim, olha, fulano de tal realmente parece com um crente. Quando não é assim, as aparências enganam, né? Mas aí a gente deixa para outra história. Mas para fechar essa aula, veja bem. No versículo de número 14, diz: então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, que ela ainda estava vestida como uma viúva deve vestir, tá?
vestida como uma viúva deve vestir, se cobrindo, né? Cobrindo o seu corpo como uma mulher que perdeu seu marido, não está mais de luto, mas ela está vestida adequadamente para uma pessoa da sua idade e uma pessoa que não é casada, mas é viúva. Mas veja, a atrocidade começa agora. Porque assim como a gente, homem, macho, ruim, existe muita mulher também descarada. E a descaração aqui também partiu da parte de Tamar. Veja o versículo 14. Então ela tirou de si as suas vestes de viuvez e cobriu-se com o véu. Cobriu-se o rosto, para não mostrar o seu rosto. Ele tem tempo que não vê essa mulher. Ele não sabe mais de que jeito está ela. Então ele não reconhece ela. E disfarçou-se. Você vai entender nos versículos a seguir de que é que ela disfarçou. E assentou-se à entrada das duas fontes que está no caminho de Tímina. Porque via que Selá já era grande e ela não fora dada por mulher. Quer dizer, o menino cresceu, já está velho, já é grande. E até agora, Judá não cumpriu a promessa. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai engravidar do sogro para poder voltar para casa. Olha que disparate, irmão. Que disparate. E o velho Judá, vagabundo, descarado, para aquele povo que não aguenta ver uma mulher, e vendo-a, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto, porque cobrir o rosto era sinal de vergonha, para que ninguém soubesse quem era ela. Então ela cobriu o rosto e aí ia, vergonha, né? A cara descoberta é que não deve nada a ninguém. Você sabe que a máscara é feita para cobrir o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Veja, a mulher parece já saber qual é a índole do velho Judá. Por ela viver tempo na casa dele, então ela sabe como é que ele se comporta como uma mulher. Quando encontra uma prostituta. E ela jogou esse anzol e ele caiu. Dirigiu-se para ela no caminho: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Veja a diferença de casamento para relação sexual libidinosa ilícita. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? Se é prostituição, tem que pagar um preço. Veja, a prostituta descarada, o velho safado, dois viúvos que não tem necessidade nenhuma disso. Os dois poderiam sentar para conversar, chegar num consenso. Já que os dois são viúvos, um poderia casar com o outro. Não havia proibição nisto. A proibição vem depois, com a lei de Moisés, tempos depois que Moisés proíbe: olha, não vai ter mais casamento entre nora e sogro. Tá certo? O sogro não vai poder mais entrar na mulher do seu filho. Ele proíbe, porque para que não gere uma mistura dentro da própria família e não fique ali naquele ciclo vicioso. Não crie um clã, né? Já é muito chamado de clã. Não cria aquele vínculo ali, as famílias se separam, dizendo: olha, a partir de hoje a gente não se mistura mais com ninguém, nós vamos criar aqui um império para nós mesmos. Então seria a nova Torre de Babel. Então é proibido por Moisés, tá entendendo? Mas aqui não, aqui poderia, o patriarca. Tá certo? Então, e ele disse, versículo 17: eu te levarei um cabrito do rebanho. Olha que preço. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Você vai me mandar o cabrito? Mas pelo menos me dê uma garantia de que o seu mesmo vai mandar. Qual é a garantia dele? A garantia dele: então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, versículo 18, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O selo é o brasão da família.
o anel da família. O lenço é o que segura o anel, o cordão, né, o pendente que segura o anel, o selo. E o cajado é o que a pessoa leva na mão. O pastor de ovelha leva o cajado na mão, que é a autoridade. Na ponta do cajado tem aquela curva onde tem uma lança. Ele puxa aquela curva, aquilo vira um cajado. Ele tira aquela curva ali, vira uma vara. Vara, o Salmo 23 diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Quando precisa puxar, ele puxa com o cajado, a curva. Mas quando ele precisa exortar, ele bate com a vara. Então o cajado é autoridade. Ele acaba entregando para ela o selo da família, que é a responsabilidade espiritual de gerir. Então ele entregou o domínio da família para ela. O lenço, que é o que segura o pingente da família, que o lenço representa a aliança feita com Deus, que não tem fim, não tem emenda, é um pendente, um pingente. Então ele entrega o lenço, o anel e o cajado, a autoridade, a autorização e a aliança. Isso ele entrega, ele joga fora. Tem uma pregação da pastora Helena Raquel dos Gideões, você pode procurar lá. Cuidado com o teu lenço, você vai entender um pouco mais. Já tem alguém que explicou isso, eu não vou precisar explicar. Que está em tua mão o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela engravidou dele, concebeu dele. Que lindo. Então você vê que a semente como é, né? Bastou uma vez, um momento, e ela já engravidou dele, concebeu. Ele está com uma semente boa, é velho, mas tem uma semente boa, e ela há muito tempo esperando para conceber de alguém. Então, ele deu o lenço, o cajado e o anel, que é o selo, e automaticamente ela se doou para ele e engravidou e concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e tirou de si o seu véu e vestiu as vestes de sua viuvez, como se nada tivesse acontecido. O que tem de gente aí aprontando, pensando que nada, não, que depois eu peço perdão a Deus. Misericórdia. Quero nem pensar, meu irmão, quando essa bomba estourar, o que vai acontecer de ti. Não quero nem pensar. Não, é só trocar de veste, trocar de roupa, só mudar aqui. Vou fingir, vou colocar minha capa do domingo, vou colocar minha aparência do domingo. No domingo a gente vê, depois a gente pede perdão, depois Deus perdoa, depois Deus perdoa. Diga, e se Deus quiser matar? Quem vai impedir? Me diga aí. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém não há quem possa se fazer escapar das minhas mãos. Você fala lá, operando ele, quem impedirá? Pois é, nesse quesito aí. Se ele quiser matar, quem vai escapar da mão dele? Tem pra ele correr não. Mesmo quando o vaso cai, ele pega de novo. E só para amassar, ele pega o vaso que tá lá, o barro que caiu da mão dele, quebrou-se todinho, e ele vai amassar. Agora me diga, como é que Jeremias vai interferir na operação do vaso quando o oleiro estiver trabalhando? Ninguém impede, irmão. Só dá para ficar observando. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Cuidado, meu irmão. No nome santo de Jesus, cuidado com os erros recorrentes, com as quedas recorrentes. É melhor parar. É melhor pensar, refletir, fugir daquele ambiente, sair fora, largar, apagar o número, quebrar o chip, sumir. É muito melhor encontrar um refúgio, sair daquele momento ali, mas não deixeis cair em tentação. Então ela tira as vestes, versículo 19, e volta a ser pobre viuvinha. Oh meu Deus, o bichinho, meu Deus, ele sofrendo tanto. A vida foi tão dura com ela. Pobre de Tamar, e você não sabe o que é que Tamar tá aprontando às escondidas. Fazendo o trabalho de uma prostituta. O que tem de prostituta espiritual, que já se vendeu, já se entregou, ou está fingindo ser o que não é. Não diga nada o que é que vai dar isso aí. É dar inferno na certa. Que diz os versículos seguintes:
Judá enviou o cabrito por mão de um amigo. Arrumou um amigo, viu? Para a conivência da safadeza dele, arrumou um amigo. Não foi o empregado, não foi o patrão, não foi ninguém da família, foi um amigo. Porque na hora de pecar, você sempre acha um amigo. Eu quero ver na hora que vão tocar fogo nele, que vão matar, se ele vai atravessar na frente para ser amigo. Não vai. Então tem que tomar cuidado aí, irmão, com esses amigos seus que só se levam pra roda da prostituição, da safadeza, da lascívia, do problema. Quando destampa, só dá você e Deus. Quando fechar a tampa do caixão, cadê o amigo? Os amigos ainda vão tomar uma na extensão daquele que morreu. E no outro dia tá todo mundo esquecido e a pessoa buraco adentro. Tome cuidado com esses seus amigos que só se levam para as coisas ruins. Eu tenho um bocado de gente que se diz meu amigo, mas só me chama para fazer coisa que nada daquilo é coisa de Deus. Às vezes é coisa simples, vamos pro baba. Ou vamos jogar um videogame. Ou vamos dar um passeio, vamos numa praia, vamos numa piscina, vamos num churrasco. Sabe? Vamos se divertir. Meu irmão, há um tempo de diversão. Beleza, maravilha. Mas a vida toda só diversão? Cadê os amigos que lhe chamam para ir pro monte e passar um dia de jejum no monte? Aonde estão os amigos? Hã? Que vão passar um dia de jejum no monte? Não tem. Aonde estão os amigos que vão fazer consagração por sua vida? Cadê os grupos de consagração? Os relógios de oração? Cadê? Hã? Os amigos que vão na sua casa, vim de visitar porque eu vim aqui orar com você. Cadê? Tem não. Agora vamos num baba, porque nós precisamos distrair nossa mente. Nós já trabalhamos tanto. Nossa, que lindo, que amizade linda. Vamos fazer um churrasco, meu irmão. De boa intenção o inferno tá cheio. Na hora que a bomba estoura, na hora que a fraqueza vem, que o pecado bate na porta, o cara do churrasco não sai do churrasco para vir lhe socorrer, não. Ele vai continuar o churrasco sem você. Cai na real, irmão. Não é mais tempo de estar brincando, não. Dizem que nunca foi tempo, né? Mas o povo estão brincando aí com Deus há muito tempo já. Nunca foi tempo de brincar, mas eu vejo o povo brincando. Não há tempo, irmão. É hora de pedir, como diz aquele louvor, sede e fome de Deus. Suspirar por Cristo, irmão. Cadê o povo que suspira por Cristo? Só acha amigo desse tipo aqui, ó. Toma aqui um cabrito, vai em tal lugar assim, assim. Na beira daquele lago, perto da esquina, você vai encontrar a prostituta. E Judá enviou o cabrito por mão de um amigo, o Adulamita. Lógico, tinha que ser, né? Da terra de gente safado, só pode sair isso. Para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Junto às duas fontes. Ele quer beber de duas fontes, ele está indeciso. Olha, ela estava no caminho entre uma fonte e outra. Ele escolhe quem? O poço do meio. O problema do meio. E disseram: aqui não esteve prostituta nenhum. Não, aqui? Não, aqui nunca teve não. Ih, meu irmão. Aí o que acontece? O amigo volta para casa e diz: olha, não achei. Os homens daquele lugar disseram: aqui nunca teve nenhuma prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses... Quer dizer, tem que achar ela. Acha a mulher, porque senão nós vamos cair em desprezo. Nós vamos ter que cuidar da nossa reputação. Não, nossa reputação. Eles têm que saber que nós somos crentes. Não pode acontecer, eles não podem descobrir o escândalo. Cabra safado, vagabundo. Prostituto descarado.
cobrindo os erros, ainda acha um amigo para cobrir os erros, em vez de dizer, não, meu velho, tome jeito, não tome vergonha na cara, seja crente. Não. É mesmo, temos que achar, porque senão, o que vão dizer de nós? Vão dizer que tu é um prostituto, safado, vagabundo, e com razão. E tem gente aí traindo a mulher, traindo o marido. E depois ainda tem gente que é conivente, tem marido que é conivente, tem esposa que é conivente com o erro do marido, da mulher, do filho, do satanás, do diabo. Conivente com o erro. Tá vendo o erro ali e não tem coragem de repreender a pessoa, de chamar a polícia, chamar o delegado, chamar o pastor, chamar uma testemunha, chamar quem seja, irmão. O pecado tem que ser estancado, tem que ser repreendido, tem que ser exposto para expurgar. Então ninguém pode condenar ninguém. Eu posso sim. Prostituição não pode passar na minha casa. Não pode passar na minha vida, na minha TV, no meu celular, no meu tablet, no meu computador. Não. Tem que repreender esse satanás, irmão. Acho um amigo safado também que diz é verdade. Você não pode cair em desprezo. O São Judá dos desesperados. Santa Tamar das Virgens, né? Santos vagabundos, santos do pau oco. E José tá lá sofrendo por causa dele, desse infeliz. Que tem de José aí sofrendo por causa de irmãos que se dizem irmãos, aí fizeram a miséria dos outros. E o cara fiel tá pagando o preço. Perdeu casa, perdeu família, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu o casamento, perdeu a túnica. Perdeu quase uma vida inteira por causa de um safado desse. E agora o cara tá vivendo no bem bom, até se prostituindo, tá. Tá entendendo? Tentou matar o sonho de José lá atrás, agora até prostituto é. Depois de velho, teve a vida toda pela frente, agora depois de velho. E a outra vagabunda não fica atrás. Sei que de vez em quando você diz assim, mas irmão, você fala cada coisa. Mas tô mentindo? Eu tô mentindo aqui? Eu tô falando alguma coisa de mentira aqui? Eu falo sempre pros irmãos, câncer se trata com choque. Radioterapia ou quimioterapia. O pecado é um câncer, você tem que tomar um susto. Você tem que tomar um choque de realidade, irmão. Não fica pensando que a coisa tá séria, tá boa não, que tá bonita. Tá não, tá tudo uma baderna. Está uma bagunça. Você não sabe hoje quem é crente e quem não é crente. Tem gente aí mudando de mulher como muda de roupa. Um vagabundo desse vem subir num púlpito para pregar sobre o quê? Projeto, propósito e processo. Ai, dormir, vagabundo. Tu não tem nem o plano da salvação. Errado são os pastores que chamam os caras desse. Você vê pela rede social, e fulano que traiu o ciclano, que Beltrano. Tem até site de fofoca gospel, o Fuxico gospel. Ah, vagabundo. O cara que cria um negócio desse, só sendo coisa do satanás mesmo, irmão. Mas enfim, vamos lá. Então, aconteceu, veja, o santo Judá. Mas aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá. Quer dizer, ele já passou o tempo, ninguém sabe mais, está escondido, está oculto. O pecado ninguém vai descobrir. A tampa estampou, a tampa subiu, a chaleira esquentou, a batata assou. Tamar, dizendo, Tamar, tua nora adulterou. E eis que está pejada do adultério. Aquela tua nora é uma adúltera, está grávida, traz a vergonha para nossa família. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Essa lei que eles mesmo inventaram, né? Vamos queimar os prostitutos. Será que esse safado lembra que dias atrás ele estava encravancando bambires com ela? Será que ele lembra que os dois estavam acasalando na beira de 2 fontes? Será que alguém não podia chegar para ele? Vem cá, pai, 2 fontes, assim, certo lugar. 2 pessoas. Um prostituto e uma prostituta de carteirinha. Ele não lembra. Vamos queimar os outros. Não, os meus pecados não. Vamos queimar os dos outros. Vamos... Oh, meu irmão. Você acha que vai ficar impune? Só que ela tem o penhor. Veja que mulher, viu? Coisa do cão. Tirando-a para fora. Tirando-a fora.
ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. Olha, eu engravidei do cara, do dono desses negócios aqui. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. De quem são essas coisas aqui? Presta atenção nisso aqui, olha. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que haviam gêmeos em seu ventre. Olha que problema. E aconteceu que um pôs a mão fora, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a receber ou a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. Pérez quer dizer rotura, buraco. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Aí, o que é que acontece com a história? A história dá um pulo. Que pulo é que dá? Para contar a história de José. Veja aqui, José é vendido. Dá um corte para a história de Judá e Tamar para mostrar o antagonismo, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e quem não serve. Um justo que vai sofrer por amor a Deus e rejeitar toda a maldição pecaminosa da carne, da alma, do espírito, do Satanás, do mundo. Enquanto um cara que ficou em casa, que tem a vida toda pela frente, que tem tudo de bom, que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos, que tem família, que tem filhos, que tem filhas, que está livre, que não é preso, está se fazendo escravo do pecado. Enquanto um que foi privado da liberdade é justo. Poderia dizer assim: não, rapaz, para me fazer aqui em casa aqui, eu vou me deitar com a mulher de Potifar e eu tô bem na fita, tô tranquilo e tal. Não. Ele rejeita tudo. Ele prefere morrer, ele prefere ser preso, quase decapitado. Por várias vezes quase morre, para poder ser fiel a Deus e não pecar contra o Senhor. Mas a família de Judá, a família de Tamar e a família dos outros que ficaram, a maioria, mesmo tendo tudo, estavam morrendo em pecado. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos livre das mãos do pecado. Porque o pecado consumado gera iniquidade. E depois da pessoa cair na iniquidade para se levantar dá trabalho. Fujamos das aparências, irmão. Vamos correr atrás de ser como José. Não caia no conto de Judá e Tamar. Decida hoje a quem fonte você bebe. Glória a Deus. Decida beber da fonte de Cristo. Não fique indeciso entre dois caminhos. Cuidado com a prostituta. Ela está esperando a oportunidade. E depois o preço vai ser grande. Imaginou esses dois filhos? Tu é filho de quem? Sou filho de uma prostituta. Ou de um ato prostituto. De quem mais quem? Eu sou filho de uma nora com um sogro. Que coisa ridícula. Que coisa desonrosa. Tem mais desonra do que isso? Mas o teu nome, meu nome é Pérez. Ah, é Pérez, é. Rotura por quê? Aí vai contar a história. Não, porque eu sou gêmeo. E não sei como, mas eu consegui atravessar na frente do meu irmão, mesmo sendo o último. Que dor essa mulher não sentiu, né? Mas na próxima aula a gente vai falar sobre José na casa de Potifar. E com certeza vai ser uma aula maravilhosa. Não se esqueça, irmão, de se inscrever no canal aí, em nome de Jesus, tá? Chamar o pessoal para se inscrever também. E você que está fazendo o curso completo, tem novidades chegando aí, viu?